em nome de Jesus. Amém e amém. Alguém pode dizer aleluia? Glória a Deus. Eu quero iniciar com vocês hoje, nesse mês de agosto, uma mensagem do Senhor para nós, para as igrejas Dínamos, que é acerca do nosso semestre. Nós temos um projeto nesse semestre, de agosto até dezembro, que é um assunto ênfase, em que nós queremos inclinar a nossa vida e direcionar a igreja do Senhor. Isso em todas as Dínamos. E esse semestre nós estaremos falando sobre compaixão. Diga, compaixão. A compaixão é o estilo de vida de Jesus. Só que nós queremos aproveitar a palavra para falar também sobre o que gera de fato uma igreja que tem compaixão do perdido. É uma igreja que vive compaixão, ou seja, apaixonada pela presença de Deus, pela palavra de Deus, pelos princípios de Deus. Alguém pode dizer amém sobre isso? Então, compaixão é o estilo de vida de Jesus. Nós vemos nos evangelhos um Cristo que se moveu de íntima compaixão para com o próximo. Compaixão que fez ele tocar o perdido, curar o doente, libertar o oprimido. Compaixão que nos permite amar o outro. Isso só é possível numa vida apaixonada. Deus não fez a vida cristã. Ele não derramou o Espírito Santo em nós para ser uma vida paralisada, uma vida sem alegria. Ei, é tão triste ver em alguns lugares em que a próxima geração não quer seguir os passos dos seus pais, dos seus pastores, porque não conseguiu ver a beleza do Evangelho. Acabaram só pegando vamos dizer assim, os princípios morais, os princípios de caráter, que são valiosos na vida cristã, mas não conseguiram absorver, abraçar, receber a beleza do Evangelho de Jesus. Que o Senhor nos livre disso. Alguém pode dizer amém sobre isso? Que nós possamos ser encharcados nesse semestre da graça, da alegria, do amor de Jesus, e nos tornarmos uma igreja cheia de compaixão. Deus quer alcançar pessoas que estão no seu ciclo de convivência, amém? No seu círculo de convivência, familiares, vizinhos, colegas de trabalho, clientes, seja quem for, pessoas por meio das redes sociais. Hoje Deus nos deu um alcance, não importa o tamanho do seu alcance, se é 100 pessoas, 200 pessoas, 50 pessoas, 1000 pessoas, 10.000 pessoas, mas o Senhor quer nos levar a contagiar o nosso círculo de relacionamentos e aqueles que estão por algum motivo nos vendo com o amor de Jesus, e o Senhor vai nos capacitar nisso, amém? Nós vamos dar frutos para o Senhor. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará, diz a Bíblia. Ou seja, Jesus não morreu na cruz para ninguém ser salvo, pelo contrário, mas é para que o Evangelho continuasse sendo pregado com paixão, com amor. Para isso nós temos todo um projeto, nós vamos estar ensinando isso para vocês por meio dos GCs, por meio das reuniões de liderança, por meio das nossas redes sociais. Nós temos algumas estratégias muito legais para facilitar o seu evangelismo, mas tudo isso vai acontecer durante o nosso semestre. Teremos encontros na chácara, evangelísticos mesmo. Teremos outro batismo lá no final do ano, porque nós cremos que o Senhor quer nos levar para um outro nível nesses dias. Alguém pode dizer amém sobre isso? Glória a Deus. E eu quero introduzir essa série Compaixão com uma palavra que o Senhor tem colocado já há algumas semanas no meu coração. Eu estava lendo um livro muito especial, e inclusive o título desse livro, o título da minha mensagem hoje, o Deus Pródigo. Diga assim, o Deus Pródigo. Diga mais alto, o Deus Pródigo. Talvez você está acostumado com a expressão pródigo por causa da parábola do filho pródigo. E talvez ao ver Deus pródigo, então eu estou dando um adjetivo a Deus, eu estou dizendo algo a Deus que deprecia quem Ele é. Será que pródigo é algo ruim? Eu quero, nesse culto de ceia, especialmente porque é a ceia e estamos iniciando uma série, eu quero compartilhar aquilo que para mim, já há bons anos, é a fonte, o fundamento de qualquer ação de evangelismo ou qualquer experiência que eu possa ter com o Evangelho. Não pode ser, se não for por meio do amor de Deus, da graça de Deus, que Ele revelou de muitas formas, e também em uma das parábolas que Jesus contou, que é a parábola do filho pródigo, que hoje eu estou chamando de também a parábola do Deus pródigo. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo 1 primeiro. O contexto no qual essa parábola foi compartilhada, foi ensinada,
está no versículo 1. Lucas capítulo 15, versículo 1, diz assim, verso 1 e 2. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Cobradores de impostos e outros pecadores eram atraídos, em outras versões, eram atraídos para ouvirem Jesus a ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam dizendo, ele se reúne com pecadores e até come com eles. Só até aí, feche os seus olhos por um instante. Mais uma vez, Senhor, nós estamos abertos para ouvir a sua voz. Nós estamos abertos para sermos inundados da sua graça e da sua palavra nessa manhã. E eu oro agora, repreendendo, Pai, o que eu acabo de perceber, resistências espirituais na mente de alguns. Eu oro agora paralisando as mentiras de Satanás, tentando tirar o alvo. Pai, que nós possamos nos concentrar na sua palavra. Livra-nos agora das preocupações, Senhor, das distrações, porque nós queremos, à mesa do Senhor, nos alimentarmos de Ti, em nome de Jesus. É nesse contexto que Jesus conta as 3 parábolas de Lucas 15, sendo que a última delas é do filho pródigo, parábolas que são muitíssimo conhecidas. E por mais que você já as conheça, da ovelha perdida, da dracma perdida, da moeda perdida, ou do filho pródigo, elas sempre possuem o poder, por ser palavra de Deus, e por ter um alvo específico no nosso coração, de ativar a nossa fé. Alguém pode dizer amém sobre isso? O contexto é muito interessante. Cobradores de impostos, algumas versões dos publicanos. Quem eram esses homens? Eram os homens odiados pelos religiosos. Por quê? Eles eram conectados ao Império Romano. Eles, vamos dizer assim, irmão, até hoje, ninguém gosta de pagar imposto, não é verdade? É baixar o imposto que melhora tudo, né? Embora a gente sabe que o objetivo do imposto também não se cumpre, é por isso que odiamos tanto o imposto. O objetivo do imposto é retornar para a sociedade, para as pessoas, recursos, condições de segurança, de saneamento, de educação, de saúde, principalmente esses 4. Agora, a grande questão é, esses homens, muitos deles eram corruptos também. Isso não é de hoje, isso não é só no Brasil, isso não é só em Brasília. Isso já era muito comum também naquela época. E a Bíblia diz que outros tipos de pecadores, então todo ser humano é pecador, não é verdade? Mas quando a Bíblia fala que pecadores vinham, estava dizendo o seguinte, pessoas que por qualquer que seja o motivo, seja origem familiar ou porque se desviaram, já não estavam nem aí para a religião, inclusive para a religião de Jesus, dos discípulos. Jesus e os discípulos pertenciam ao judaísmo, pertenciam a um grupo religioso, embora revolucionaram, confrontaram o seu sistema religioso, eles não eram como antirreligiosos, eles tinham práticas importantes, tanto é que era muitas vezes por isso que os religiosos criticavam eles, por eles se dizerem, judeus, mas não agirem da mesma forma que algumas seitas e vertentes do judaísmo faziam. Quem está comigo aqui? Agora, olha que interessante. A Bíblia diz de maneira miraculosa que esses cobradores de impostos e outros pecadores eram atraídos a Jesus. Já viu aquela coisa assim? Aquela igreja tem muita gente esquisita, tudo pecador, tudo gente doida. Com certeza estão pregando uma mensagem que eles querem ouvir para eles estarem lá. Isso é errado. Isso é um equívoco, essa interpretação, porque senão você tem que dizer que Jesus pregava um evangelho errado também. Porque o fato de uma mensagem atrair o corrupto, o pecador, não significa necessariamente que a mensagem está leve demais ou está errada. Quem sabe o ensino de Jesus, quem conhece o ensino de Jesus, sabe que não é bem por aí. Nem sempre isso é uma realidade, pode ser que em algum lugar seja, mas não é pelo fato de pecadores, gente de fora da religião, gente que não quer saber de religião, ou cobradores de impostos, conectados ao meio secular, são atraídos, não significa necessariamente que eles só são atraídos quando ouvem o que querem. Não era o caso da mensagem de Jesus. E aí a Bíblia fala que tinha um outro grupo de pessoas, então, nesse processo. Enquanto Jesus atraía os pecadores, os religiosos ficavam ao redor, criticando, completamente contrários a essa postura. E aí entra uma coisa importante. Ele recebe pecadores. O que é receber aqui? Ele
entra na casa, recebe na casa, ele senta para conversar, e pior, ele come. Comer nessa época, hoje é também muito forte, você come com aquele que você gosta, você almoça, você janta, suas refeições são com pessoas da sua proximidade, na maioria das vezes, mas muito mais nessa época. Comer com alguém era aceitar essa pessoa no seu relacionamento. Não comer com alguém era dizer, eu não me misturo com você, eu não me misturo com essa gentalha. Era dessa forma que eles enxergavam. Então, ele come com pecadores. Diga assim, 2 tipos de pessoas. E é nesse contexto que Jesus conta 3 parábolas. Diga 3 parábolas. A primeira que ele conta é da ovelha perdida. Então, presta atenção. O que Jesus fala é por causa disso. Olha o versículo 3. Então, por causa disso. Esse então está conectando o versículo 3 ao 1 e 2. Então, Jesus lhe propôs, lhes contou esta parábola. A Bíblia chama, é como se fosse uma só parábola, esta parábola, aí conta as 3. Elas estão conectadas. Agora preste atenção em algo muito interessante. Muito interessante. Ele conta da ovelha perdida, diga ovelha perdida. A ovelha perdida é a ovelha que se desgarrou do seu rebanho, ficou distante do seu rebanho e teve que ser encontrada fora do seu contexto. Ok? Depois se conta a parábola de uma mulher que perdeu uma das suas moedas. Uma das suas moedas. Se você olhar, inclusive, no contexto histórico, as mulheres, elas, mesmo casadas com a sua casa, elas guardavam as moedas que o seu pai lhes dava quando elas casavam. Era como se fosse o dote do pai. O pai recebia um dote, como se fosse um pagamento do marido, mas o pai dava um dote para a filha. É como se fosse um seguro de vida. Se esse cara te abandonar, se esse cara morrer, você vai se tornar uma viúva, mas você tem pelo menos uma herança. É um dote, é um seguro de vida. Tanto é que se você olhar e pesquisar, em dias de casamento, até das amigas, ou do próprio casamento, as mulheres se vestiam e colocavam essas moedas penduradas, como se fosse uma decoração, uma maquiagem, na sua roupa. Isso era muito importante para elas. Só que a Bíblia diz que nessa parábola, Jesus propôs ela, ele inventou essas histórias. O que ele queria dizer com tudo isso? Ele disse o seguinte, na segunda parábola, essa mulher procurou também diligentemente dentro da casa. Onde que ele procurou? Onde? E ela achou. Nas 2 primeiras parábolas, houve festa, celebração, quando a ovelha perdida foi achada e quando a moeda perdida foi encontrada. E aí ele vem, para ser muito claro, na parábola do filho pródigo, que fala de 2 irmãos, que um se perdeu fora de casa e um estava perdido dentro de casa. E os 2 estavam perdidos. As 2 melhores formas de darmos nome a essa parábola é a parábola dos 2 filhos perdidos. Nós vamos provar isso aqui. O outro filho era perdido também. E o Deus pródigo. Por quê? Porque pródigo não é em si mesmo uma palavra ruim. Eu não estou xingando alguém a chamar de pródigo. Pródigo significa esbanjador, gastão. Pródigo é exagero, exagerado. Por que muitos falam a parábola do filho pródigo? Não estão errados, pelo amor de Deus, isso aqui é a Bíblia, que é um dos subtítulos escolhidos para a própria Bíblia, em várias versões, nem todas. Mas por que pode ser esse o nome da parábola? Porque aquele filho mais novo, ele foi desperdiçador. Ele foi o quê? Esbanjador. Ele conseguiu consumir toda uma herança num lugar distante. Vocês conhecem a parábola, sim ou não? Mas por que eu quero chamar de Deus pródigo? E num culto de ceia, e no início de um projeto chamado Compaixão? Porque a grande verdade é que Jesus, ele veio com o objetivo de revelar o Pai. Nenhuma parábola tem como prioridade revelar o ser humano antes de revelar Deus. O que Jesus estava querendo explicar era por que ele atraía, comia com pecadores, e por que ele também tinha uma palavra e um objetivo com os religiosos. Eu abro um parêntese, tem gente que acha que Jesus é só daqueles que não estavam na religião. Como você me explica Paulo? Paulo era fariseu, Paulo era religioso, Paulo guardava a lei, Paulo também se indignava, porque ele ouviu falar que Jesus comia com pecadores, Paulo se indignava com os discípulos, Paulo consentiu na morte de cristãos,
Paulo era um baita religioso e se torna um baita discípulo e apóstolo. Alguém pode dizer amém? Mas por que ele confronta muito mais os religiosos no seu discurso? Porque tem a forma de alcançar o perdido na religião não é a mesma forma de alcançar o perdido no mundão. Entende? Porque um está encrostado numa estrutura de orgulho que tem que ser confrontada. O outro já está arrebentado pelo pecado e numa situação, na época de Jesus, eles estavam mais abertos, eles estavam sendo atraídos por aquela mensagem. E Jesus, ele propõe então, ninguém pode dizer que essa parábola é Jesus no time dos cobradores de impostos e todo mundo conta os religiosos, não dá para dizer isso. O que dá para dizer é, ele contou duas parábolas, depois contou uma que envolve as duas. O que nós podemos ver é que nós temos um Deus generoso, um Deus pródigo em amar, em perdoar a todos aqueles que podem se achegar a Ele. Alguém pode dizer aleluia sobre isso? Nós temos uma parábola que mostra quem Deus é, mostra quem nós somos, mas também nos mostra o caminho de voltar para o Pai. É tão lindo porque a ovelha perdida sabia que estava perdida, ela não viu as ovelhas ao redor dela. Eu tenho quase todas as noites contado uma historinha para os meus filhos, foi isso que eu ministrei no Kids 2 semanas atrás, sobre uma historinha sobre ovelha, entendendo o Salmo 23, entendendo o coração do bom pastor. Diga assim: Jesus é o meu bom pastor. Alguém pode dizer amém? E contando essa história, como é legal entrar no mundo das ovelhas. E as ovelhas precisam muito também de uma das outras, não é somente do pastor. Elas andam em rebanho. Uma ovelha desgarrada não é só uma presa fácil, é uma ovelha perdida, diga perdida. A ovelha perdida sabe que está perdida, só não sabe voltar. Amém, gente? Agora a moeda sabia que estava perdida? Não, a moeda não tem consciência. Essa é a grande questão dos dois tipos de perdidos no mundo. Por que mais facilmente os pecadores eram atraídos por Jesus? Porque o perdido fora tem mais facilidade de saber que está perdido. Mas o perdido dentro está perdido, achando que está tudo bem. Ele está perdido, mas não sabe que está perdido. É por isso que a festa foi para o filho que voltou. E o filho que estava lá em casa, lá na casa, o tempo todo, não conseguiu celebrar a festa. Eu não sei o que aconteceu no final. Não tem um epílogo dessa parábola. Eu queria muito que a parábola acabasse bem para os dois. Não diz também que acabou ruim, mas ela dá uma ênfase naquele que reconheceu que estava perdido. Mas mostra que o fato de você não estar perdido, de não saber que está perdido, não significa que não está perdido. Eu sempre tive uma dúvida, uma crise com um versículo. Quando a Bíblia diz que Jesus veio só buscar os perdidos. Qual que era a minha crise? Porque Romanos 1 vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de... Então eu entendo que todo ser humano é um perdido, independente da sua religião. Todo ser humano precisa de encontrar o Evangelho, nascer de novo. Quem concorda comigo pode dizer amém. Então como ele veio buscar só os perdidos? Eu tinha essa crise. É igual quando ele diz, eu não vim buscar os sãos, mas os doentes. Mas será que alguém de fato, não na terra, que passou pela terra, está aqui ou ainda vai passar, será que existe alguém que o Evangelho não é para ele? Que ele não precisa, ele não é doente? Será que tem alguém que não é perdido? Porque Jesus disse, eu vim buscar o perdido. Eu vim curar o doente, não os sãos. Ele diz, eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Mas a mesma Bíblia diz que não tem um justo sequer. Paulo está contradizendo Jesus? Não. É porque o fato de todos serem perdidos, não significa que todos reconhecem que estão perdidos. Então ele veio buscar os perdidos, todos são. Mas quais são encontrados? Os que reconhecem. Todos são doentes, mas quem procura médico? Quem reconhece que está doente. Não adianta ser doente e não procurar o Deus que cura. Não adianta ser perdido e não procurar o Deus que te encontra. Alguém pode dizer amém sobre isso? Então preste atenção. Existem dois tipos de pessoas perdidas. Irmãos mais novos e irmãos mais velhos. Isso divide os dois tipos de seres humanos em relação a Deus. Os dois tipos de seres humanos perdidos em relação a Deus. Os que saem de casa e os que ficam em casa. Os que priorizam o autoconhecimento, o que eu amo, o que eu sou, vou buscar o meu prazer, seja onde for. E tem um tipo de pessoa em toda a humanidade que prefere uma conformidade moral. Ele gosta de ética, ele gosta de moralidade.
É os mais éticos ou os mais estéticos? Os boêmios ou os mais rígidos? Não precisa ser crente para ser assim. Os mais inclinados à tradição do pai e da mãe, e os mais rebelados com esses princípios. Existe a pessoa que é mais anti-religião, e às vezes até é, ok, Jesus, legal. Mas é anti-religião, fazer a coisa certa, e gosta de desobedecer, tem prazer nisso. Pai e mãe sofrem com esse tipo de filho. Quando você olha a parábola, a sua raiva fica do filho pródigo. O outro ficou lá bonitinho, trabalhando. Mas são dois tipos de formas de viver. O interessante é que o perfil irmão mais novo, não significa que é o mais novo da sua casa é esse, não tem nada a ver com essa cronologia. Mas só na parábola, o irmão mais novo é o pródigo que saiu. O mais velho é o que ficou, tá, gente? Isso aqui é dado da parábola. Agora, esse tipo do irmão mais novo, é interessante porque eles foram mais rapidamente atraídos por Jesus. Impressionante. Eles foram mais facilmente, e por isso que dá uma emoção a história desse filho pródigo na parábola. Jesus mostrando para os religiosos, cara, eu amo esses pecadores aqui. Eles estão fora dos princípios que vocês acham que guarda a vida, as orações. Irmãos, os fariseus oravam, jejuavam mais que eu e você, e mais que o pastor dele no Pai. Eles faziam tudo isso mesmo. Eles liam muito, eles eram caxias. Eles eram cheios de dogmas, cheios de tradições. E o outro grupo de pessoas que sempre houve na humanidade era muito mais dado ao autoconhecimento, a buscar a própria vida. Ele satisfaz em realmente não ser igual a todo mundo. A alegria é ser diferente. A alegria é ser outside. A alegria é ser diferenciado em tudo. Jeito de vestir roupa. Isso sempre existiu na humanidade. Irmãos mais novos e irmãos mais velhos. Há uma outra questão nessa parábola. Eles entram em conflito entre si. Existe um problema nesses irmãos. Por quê? Quando nós vamos ler, e vamos aprofundar um pouco mais, mas quando o filho pródigo volta, e aí começa a festa, e o irmão mais velho está voltando do trabalho para casa e não quer entrar, vamos entender isso, ele diz, aquele seu filho, não fala meu irmão, ele não fala o nome, aquele seu filho, isso podemos perceber isso na história da humanidade. Os conservadores e os liberais, os mais dados ao conjunto de regras e os mais dados a buscar o próprio prazer. Nós temos a tendência de quando temos um problema com Deus e estamos perdidos, nós preferimos sempre encontrar culpa no outro lado para justificar o nosso estilo de vida. Eu não quero essa vida aí de irmão mais novo, porque olha só no que dá, e olha só como o pai está triste. Mas por outro lado, você tem o lado dos irmãos mais novos dizendo, eu não quero ficar em casa só por ficar, porque olha só, não ama o que o pai ama, não celebra o que o pai celebra, é só interesse, se acha superior, se acha melhor. Então eu justifico minha vida boêmia, dizendo que é muito triste, muito chata e muito cheia de maldade a vida do certinho. Ou eu justifico minha vida certinha, dizendo que é muito perigosa e traz muito problema na humanidade, esse estilo de vida mais liberal. Inclusive isso vai trazer visões de mundo diferentes, ideologias, políticas, filosóficas, baseados nesse prisma aqui, mais liberais ou mais voltados para si mesmo, para a família, para a tradição e para tudo isso. Porque o ser humano, diante do seu estado de perdido, ele tem dificuldade de olhar para cima, de reconhecer que precisa de misericórdia, de que está perdido e de graça. Você pode tentar ser o seu próprio Senhor e Salvador de duas maneiras na sua peregrinação como ser humano. Uma, você vai ser o seu Senhor e o seu Salvador transgredindo tudo. Transgredindo os princípios morais e definindo a sua própria agenda. Definir o seu próprio caminho. Eu quero fazer o que eu gosto, eu quero comer o que eu quero ouvir o que eu quero fazer o que eu quero. É um caminho, eu vou definir o caminho que eu sigo na vida. É uma forma de ser senhor de si mesmo. É um prazer, igual o filho pródigo, dá a minha parte, deixa eu tocar minha vida.
longe de casa. Eu quero que você tenha, Deus. Porque todos esses aí querem saúde, querem disposição, querem riqueza, querem força, querem tudo, mas quer longe da casa. É o tipo de gente que adora desfrutar do que o pai tem, mas não gosta do pai. É uma forma de ser senhor de si mesmo, porque o ser humano tem um problema com a idolatria, porque ele foi contaminado com o coração do diabo pela queda. E tudo que o diabo quer é colocar o trono lá em cima. O diabo não quer obedecer, o diabo não quer se render, o diabo quer ser o Altíssimo, ele quer ter o trono para ele quer a glória, ele quer a adoração. E o ser humano foi contaminado com desejo de glória. É por isso que dinheiro mexe tanto com o ser humano, dá a impressão de poder. Isso é interno. É por isso que o ser humano tem uma dificuldade imensa com ordem. Irmão, quando eu servi o exército, aqueles cabos, sargento, tenente, capitão, te mandando fazer flexão, que vontade. Aquilo rasga. Pai e mãe que toca na ferida do filho, rasga. Você sabe o que eu estou falando. Mulher querendo mandar no marido, marido na mulher, rasga. Fique de pé por um instante. Pode sentar. Fique de pé, por gentileza, novamente. Não, vocês estão rindo por quê? Fique de pé, eu estou pedindo, eu sou o pastor dessa igreja. Não sei o que vocês estão rindo. Fique de pé, tem gente sentada, por favor, fique de pé. Já começou a rebeldia logo cedo. Nem 11 horas ainda. Quer dizer, passou das 11. Pode ficar sentado. Vem nesse partinho não. Você sabe que eu vou pedir para levantar, já fica de pé? Quem disse que eu vou? Deixa eu mandar deitar agora. Fique de pé, por gentileza. Fique de pé, você está com preguiça? Não, eu estou pedindo, falando sério. Pode sentar. Olha só, metade já não está fazendo mais. Não, é sério esse negócio. Mexe, ó. Mas tem outra forma de tentar ser o salvador da sua vida. Sabe qual que é? Cumprindo tudo. Cumprindo todas as leis. Cumprindo todas as regras. Trabalhando com afinco dentro de casa. Eu sou o filho que não envergonhou meu pai. Eu segui o caminho que meu pai e minha mãe ensinou. É outra forma de querer ser o Senhor. Você quer controlar a salvação. Você quer controlar a bênção. Irmãos, não tem nada que quer controlar mais do Criador do que a religiosidade. Eu quero controlar o que Deus move. Nada escapa do meu jejum, da minha oração. Eu travo no jejum. Eu travo. Você travar e controlar. Você trava quem? Deus? Travar parece um negócio de MMA. Uma expressão, sabe? Travou a coluna, não mexe. Você trava quem? Você trava o diabo. É uma forma também de estar perdido, tentando ser o próprio Senhor e Salvador de si mesmo, e da sua família, e dos seus negócios, e do seu futuro. Eu vou andar no trilho. É o orgulho de voltar para casa. Trabalhei, sou cidadão de bem, que trabalha, põe comida em casa, não sou esses vagabundos na rua. Estão aí porque são vagabundos, não querem trabalhar. E aí eu vou me desprovendo de compaixão, de amor, pelo outro lado, pelo irmão que saiu. E eu perco o quê em tudo isso? Eu perco o coração do pai. Eu não consigo fazer a festa que o pai faz. Ele faz festa e eu torço o nariz. Porque é injusto demais eu fazer tudo certo e a festa ser para o outro. E é Jesus que inventou essa parábola, fica com raiva dele, não de mim. O jeito perdido do irmão mais novo. Tem dois perdidos, mas qual que é o jeito perdido de ser irmão mais novo? Versículo 11. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Aqui já começa o problema. O filho primogênito tinha 2/3. 1/3 era do filho mais novo. Esse é o filho mais novo. Ele pede a parte dele, 1/3. O pai divide. O irmão mais velho já começou a perder aqui. O irmão mais velho já começou... Essa ovelha aqui era minha. Esse negócio aqui era meu. O pai dividiu. O jeito perdido do mais novo. Eu quero a minha herança. Eu quero a minha parte. Eu só quero o que é meu.
Alguns dias depois, diga assim, alguns dias, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante. Ele nunca tinha falado que quis a herança para sair de casa. Não foi na hora que ele recebeu a herança. Ele não assume que não quer o pai, porque ele precisa influenciar o pai. Ele chama de pai quando ele quer. Eu quero a minha herança. Eu quero a minha parte. Eu só que, em outras palavras, eu não tenho um problema com essa casa, por enquanto. Eu não tenho um problema com o senhor, por enquanto. Porque o senhor tem tudo. Mas eu quero administrar minha parte. Só que tem um pequeno problema, ou muito grande problema. Herança é algo que é ativado quando o pai morre. É um desrespeito, era uma grande ofensa. Naquela época, pedir herança para um pai, ele está vivo. Pedir é, primeiro, desrespeitar. Segundo, desejar a morte. Mas terceiro, dizer, eu não gosto da sua administração. Eu não vou esperar você morrer. Eu sou mais inteligente que você. Ei, os irmãos mais novos sempre se acham mais inteligentes que os mais velhos. Esse tipo de irmão mais novo que eu estou dizendo, esse tipo de gente mais licenciosa, mais voltada ao autoconhecimento, sempre tem certeza que os mais velhos estão errados nos seus princípios. Sempre tem certeza que a forma de fazer está errada. Ele sempre acha que o jeito deles é o jeito certo. Ele quer administrar. O jeito perdido do irmão mais novo é um jeito arrogante. É um jeito desrespeitoso. O jeito perdido do irmão mais novo é um jeito conflitante. E alguns dias depois a máscara caiu. Ele vai para uma terra distante. Ele não vai para a fazenda do vizinho. Ele não quer ver de vez em quando o pai. Ele quer ficar muito longe, principalmente do irmão. Eu quero fazer o que dá na minha telha, o mais longe possível. Eita, nós. Quanto menos pessoas encher meu saco, melhor. Eu quero ir para uma terra distante. E aí diz, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Tem um pequeno problema nesse tipo de gente. Isso vem com um combo. Você não consegue ser regrado. Você gasta tudo. Você se arrebenta. Você começa parecendo felizão rebelde. Depois de 3 meses fumando, fazendo, o olho está fundo. Já tem vários sinais do pecado na sua vida. Você adquire vícios. É o tipo de gente que parece que é livre, mas se torna os mais escravos. Desperdiça tudo porque é desregrado, é o que a Bíblia diz. Porque é um modus operandi. Eu não gosto das regras do pai. Logo, sou desregrado. Logo, pessoas desregradas desperdiçam muito rápido. A energia acaba rápido. Os recursos acabam rápido. Só que eles são orgulhosos, eles demoram para reconhecer. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra. Uma grande fome se espalhou pela terra. E ele começou a passar necessidade. Mas eles têm um jeitinho. Ele convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. Ele conseguiu um emprego. Eu dou um jeito, eu vou trabalhar. Que voltar para o pai nada? Você acha que ele voltou para o pai de boa, gente? Ele voltou só na última consequência. Não, eu arrumo um emprego. Ele sempre falou que ele conquistou tudo trabalhando, eu também posso conquistar trabalhando. Já gastei a herança dele mesmo, agora eu vou conquistar a minha. Está tudo certo. Foi aprendizado. Você está triste? Não, só aprender. Errar é só aprender. Já viu gente orgulhosa, gente? Não estou triste não, perdi o dinheiro naquele investimento lá, mas é aprendizado só. Oh, Jesus, aleluia. Convenceu um fazendeiro para empregá-lo, e esse homem o mandou aos seus campos cuidar dos porcos. Vai cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ele estava com fome, não tinha recebido salário ainda. Ninguém lhe dava coisa alguma. Ninguém, diga assim, ninguém lhe dava coisa alguma. Ele viu que em casa as coisas são dadas, mas lá fora as coisas são muito caras, ninguém dá nada. Nada, lá fora do olhar do pai, lá fora do ambiente onde você de fato é amado, parece liberdade, mas não é liberdade. A terra é distante. O máximo que eles te dão é um emprego, mas o pior, você vai ter que comer o pão que o diabo amassou, literalmente. Já viu isso na vida? Quem não vem pela dor, pelo amor vem pela dor. É uma verdade, não é versículo, mas é verdade. É assim que funciona.
E é interessante porque ele diz, olha, eu vou retornar à casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. O que ele percebeu? Ele aqui não tem arrependimento ainda, gente, vamos ser sinceros. Não tem um genuíno arrependimento ainda aqui. Não dá para dizer, nem que não, nem que sim, mas muito provavelmente não. Ele fez um discurso que ele repetiu igualzinho quando chegou no pai. Um discurso montado. Porque ele falou, vou trabalhar para meu pai. Porque ele que lembrou, os empregados do meu pai são bem remunerados. Meu pai é bom. Meu pai é generoso. Agora é óbvio, eu não sou mais filho. Eu peguei minha herança, eu perdi. Eu não tenho nem chance de ser filho. E gente, por que ele tinha que trabalhar? Porque certamente ele tinha que voltar a pagar as dívidas. Ele se endividou. Ele se endividou. Ele não conseguiu mais viver a vida. Ele perdeu tudo. Então ele queria trabalhar para o pai, para ir pagar a dívida e voltar para lá, provavelmente. Depois ele pagasse a dívida. Ele só queria um emprego melhor, ele não queria o pai ainda. Então, voltou para a casa do seu pai. Quando ele ainda estava longe, o seu pai o viu. Jesus inventando essa história e falando isso. Imagina os fariseus, gente. Ouvindo a história, com raiva do moleque nessa história. Você fica com raiva do personagem, não é? Quem nunca ficou com raiva assistindo alguma coisa? Uma série, um filme, alguma coisa, não é verdade? Dá raiva do personagem. Moleque burro, folgado. E ele vai dizer que esse pai, quando ele ainda estava longe, o viu. E aí vem, cheio de compaixão. Jesus fez questão de colocar isso, cheio de compaixão. Esse pai correu para o filho, o abraçou e o beijou. Agora, gente, ele estava comendo com os porcos, fedido, nojento. O pai o abraçou, beijou, o pai correu. E o filho disse, o que ele ensaiou? Pai, ele decorou. Pequei contra o céu, contra o Senhor, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Ele não deixou terminar. Ele nem deixou o filho terminar. O pai, no entanto, disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Sabe qual que é o problema? Uma questão interessante nesse assunto. O homem, o dono da casa, das posses, roupa era um negócio que definia a honra da pessoa. A melhor roupa sempre era do pai. Nenhum servo, nenhum filho podia ter uma roupa melhor que a do pai. E quando fala melhor, porque era uma roupa muito mais cara. Quando ele fala a melhor roupa, é a roupa do pai. Tragam a minha roupa, a melhor roupa. O outro irmão nunca pôde tocar nessa roupa. É a roupa do pai, é a roupa de honra, é a roupa que talvez o primogênito, que é o mais velho, um dia ia vestir, quando o pai morresse. Ele pede a melhor roupa para colocar nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, e matem o novilho gordo. Esse novilho gordo era só para ocasiões muito especiais. Muito especiais. Faremos um banquete e celebraremos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O jeito perdido do irmão mais novo é um ego caído, é um orgulho também ali maquiado de uma vontade de voltar para o pai. E é um ambiente de completa tristeza. É uma terra distante. É um desejo de viver para si mesmo. Agora, antes de entrar no pai aqui, qual que é o jeito perdido do irmão mais velho? O jeito perdido do irmão mais velho. Qual que é o jeito perdido de ser dele? Verso 25. Enquanto isso, diga, enquanto isso. Enquanto isso, no lustre do castelo. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Esse cara é embaçado. Eu precisava trabalhar? É o filho, né, que trabalhava. Não, pai, aqui eu não quero nada de graça aqui, tá, pai? Não, filho, mas tem tanto servo já. Pai, o que é certo, eu tenho que trabalhar. Eu não quero nada que não me custe, pai. Eu vou trabalhar no campo. No campo, filho. Então, tu trabalha cuidando de uma coisa mais... No campo, pai. Filho, a casa é tão grande, as posses são tão grandes. O contexto que Jesus conta essa história é de alguém de muitas posses. Ele tinha um novilho gordo, ele tinha anel, ele tinha roupa cara, tinha servos, tinha funcionários. Mas o filho estava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança. E perguntou a um dos servos, o que está acontecendo? O servo fofocou, quer dizer, o servo respondeu.
seu irmão voltou. E o seu pai matou o trouxa, o novilho gordo. O trouxa acréscimo do pastor. E o seu pai matou o trouxa, quer dizer, o seu pai matou o novilho gordo. Sabe por quê? Porque ele voltou são e salvo. Gente, essa história... O que o servo tem que falar que ele voltou são e salvo? Que crise, porque o que talvez esse irmão mais velho falou? Ele foi, né? Se ele voltar, ele tem que voltar arrebentado. Se ele voltar, ele tem que voltar pelo menos com uma perna a menos. Para mostrar para o mundo que não vale a pena ir longe da casa do pai. Vai com o nariz empinado, mas volta de cadeira de roda. O servo falou, não, ele voltou são e salvo, hein? Papaizão lá, matou sabe quem? O novilho gordo. Aquele que você olhava e falava assim, um dia eu caso e meu pai mata na minha festa do meu casamento, isso. O irmão mais velho se irou. Se encheu de raiva e não quis entrar. Gente, olha que cenário. Nos últimos anos, é o filho em casa, o bonitinho, e o outro fora. Por causa de uma festa, qual que é o cenário que está acontecendo agora? Tem uma festa naquela casa. O filho estava todo sujo de porco, lavado com a roupa nova, música e dança, chamou banda. Tinha gente dançando. E quem está fora de casa agora? O irmão. O irmão não entrou. O irmão também está perdido. O irmão também já não está mais em casa. Mas por quê? Porque desviou? Não, porque está trabalhando fora. E não, ele se recusa. Irmão, quando alguém fala, eu me recuso a entrar, ele está dizendo, eu sou superior a tudo que está acontecendo aí, inclusive o pai. Eu não entro, eu não participo desse tipo de palhaçada. Isso aqui é para inglês ver. Eu não entro nessa festa. Pode acontecer, eu não posso impedir a festa, mas eu posso não entrar. Qual que é a grande ação do tipo irmão mais velho de ser humano? A grande ação de revolta. Eu me recuso. Eu não faço parte. Eu não respondo. Eu não vou atrás. Eu não faço. Por quê? Porque eu sou o irmão mais velho. Por quê? Porque eu sou aquele que trabalha. Eu sou aquele que não envergonha. Eu sou aquele que faz o certo. Eu não vou atrás desse irmão nunca. A escolha foi de quem? Quem pediu herança? Quem gastou herança? Obrigado. Entendi. Então o que eu vou fazer? Nada. E quando vier a festa, você vai festejar? Não. Onde você vai ficar? Vou ficar fora. O pôr do sol está lindo hoje. Domingo que vem você me cobra. Mas aqui vem o porquê dessa palavra ter 2 filhos. O pai saiu. O pai saiu da festa, por causa do irmão mais velho. E insistiu com o filho. O pai não ama só o filho perdido, gente. O pai ama todos os filhos. O pai também saiu de casa para falar com esse orgulhoso. Enquanto o pai o tempo todo lá atrás estava com expectativa do filho voltar, ele estava olhando na janela. E quando viu de longe, ele saiu correndo. Esse filho estava nem aí para o coração do pai. Esse filho não ama o pai. Esse filho também quer herança, mas ele não quer herança para gastar simplesmente. Ele quer herança para aumentar. Ele não quer herança para satisfazer o prazer dele. Ele quer herança por outro meio. Eu vou ser trabalhador do meu pai. Eu vou merecer o que meu pai tem. Eu não quero. Um fala, morre logo e me dá. O outro fala, morre quando você quiser. O importante é que tudo vai ser meu. Mas ele não ama o que o pai ama. Ele não festeja o que o pai festeja. Ele não conhece o coração do pai. Ele fica fora e o pai, o que faz? O pai vai atrás dele. É interessante porque... De Paulo, quem que foi atrás? Jesus apareceu para Paulo. Jesus foi atrás do irmão mais velho. Jesus foi lá enquanto ele estava a caminho de Damasco e apareceu para ele e falou, eu vou atrás de você sim, seu religioso. Eu também amo o religioso. Eu perdoo o religioso. Eu chamo o religioso para a festa, mas tem um problema. Se o filho pródigo não foi besta, deixou o anel entrar, vestiu a sandália, colocou a roupa do pai, não merecia, né? Mas a graça é a graça, né? Graça. Só tem uma diferença dos 2 irmãos. Um aceita a graça, o outro não aceita a graça. E a hora está indo já. Os irmãos do louvor podem subir já aqui.
Mas ele respondeu ao pai: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo. Está explicado. Você nunca foi escravo? Por que você quer trabalhar como escravo? Para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. Ouviu o pai? Nunca, N-U-N-C-A, soletrando, nunca eu desobedeci às suas ordens. E o Senhor nunca, de novo nunca, N-U-N-C-A. Me solta. Deixa eu errar. Errei? Ah, tá vendo? Fique de pé, brincadeira. Pode sentar. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito. Eu não queria o gordo não, pai. Eu não queria o gordão lá não. Eu queria só um cabritinho. Você nunca fez uma festa, um churrasquinho para mim. Eu sou um trouxa mesmo, pai. É, filho, você está dizendo. Mas, quando esse seu filho... o filho nunca perdeu o pai, vai perder o irmão. O filho não perde pai, o filho perde irmão. Quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar seu dinheiro com prostitutas, que tem que ter um parênteses, né? Com certeza, o filho pródigo gastou dinheiro com muita coisa. Ele comeu, teve que morar, mas ele sabia, ele viu fofoca nas cidades vizinhas lá, que ele foi nos prostíbulos. E é isso que ele tem que lembrar o pai. Pai, ele não gastou dinheiro com qualquer coisa. Ele não é que é mau administrador só não, pai. É safado, tá? É vagabundo. Desculpa a palavra, gente, me perdoe. O Senhor comemora matando um novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Gente, Deus fala, nós tínhamos. Deus não queria fazer festa sozinho. O pai não queria fazer festa. O pai não gosta de fazer festa sozinho. O pai não queria precisar dos servos para dançar porque está pagando para eles para dançar. Tocar porque está pagando eles para tocar. Matar o novilho porque recebe para matar o novilho. Todo mundo naquele dia fez obrigado o que tinha que fazer. É servo, o pai manda, o chefe manda, o servo faz. Mas ele não mandou o filho fazer nada. Ele queria que o filho estivesse na festa porque amava o irmão. E ele diz, o pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos que comemorar, tinha que estar comemorando comigo esse dia feliz. E aí Jesus vem, pois seu irmão, não é meu filho, é seu irmão. É o que o texto diz, pois seu irmão estava morto, não é meu filho. Jesus devolve a parada a batata quente na nossa mão. É o seu irmão que estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Era o seu irmão, não era meu filho só. E aí acaba a parábola, eu tenho raiva. Eu queria ver o que aconteceu depois disso. Não fala. Não fala, não tem lugar nenhum para falar. Alguém inventa alguma coisa. Me ajuda. Eu vou inventar. Parou aqui a história. Mudou o assunto. Acabou com o pai mostrando o coração ao filho. Mas se a parábola, por um lado, mostra que o filho pródigo aproveitou a festa, ela não diz que o irmão entrou. Eu creio que ele entrou. Amém, gente? Eu gosto de final feliz. Eu odeio filme que termina com final triste. Não me indica, tá? Filme termina... Por quê? Porque eu sou cristão. Eu sei que tudo acaba bem no final. Amém? Minha Bíblia, ela acaba com um final felicíssimo. Eu nasci para ver final feliz. Amém, gente? Eu creio que o irmão do filho pródigo também entrou. Falou, pai, agora você me pegou. Ele é meu irmão. Pai, agora o Senhor me pegou. Ele merece uma chance. Mas como que Jesus confronta os dois? Com amor. Com amor. Agora, sem brincadeiras, fique de pé, por gentileza. Eu não fiz por gentileza, aquela hora de propósito, tá? Eu não falei por favor nenhuma hora, não sei se você percebeu. O jeito perdido do irmão mais velho é trabalhando feito um escravo todos esses anos
me recuso a ir na festa. Sabe o que significa? Ele faz por interesse. Ele se sente superior. Ele está cheio de mágoa. Irmãos mais velhos não sabem lidar com o sofrimento sem amargura. Não poucas vezes, irmãos mais velhos viram irmãos mais novos. É numa hora como essa que eles falam, quer saber então? Então dá agora a minha parte. Que eu vou fazer a mesma coisa. Que quando eu voltar, aí o Senhor me dá tudo de novo. Entende? O irmão mais velho ficou bravo. Irmãos mais velhos, eles ficam bravos quando tocam na herança deles. Eles não sabem lidar com o sofrimento da perda. Por quê? Porque ou eles culpam Deus, foi bom demais com o outro, e não foi tão bom comigo, ou eles culpam a si mesmo. Não foi o caso desse, mas muitos é assim. Eles ficam amargurados, eles ficam doentes na religião. Eles falam, fiz tudo e perdi alguém. Fiz tudo e não deu certo. Fui em todos os cultos, dei todos os dízimos e aconteceu. Eles não sabem lidar com o não de Deus. Irmãos mais velhos, no meio do processo em que eles se embriagam com eles mesmos e a sua obediência, eles se desconectam do coração do Pai. O que o Pai ama já não é mais importante para eles. Ele só quer o que o Pai tem, igualzinho o outro. O outro queria a herança, era sincero. Deixa eu gastar. Esse queria também, mas de um jeito velado, deixa eu obedecer. O que Jesus está dizendo é, eu sou salvador para todo mundo. Eu quero achar os 2 filhos perdidos, porque aquela mulher, quando achou a moeda perdida dentro de casa, também fez festa. Eu quero fazer festa. O que Jesus também quis dizer é, ei fariseus, era para vocês estarem felizes. Se vocês tivessem o coração do Pai, quando me viram com os pecadores, os publicanos, os cobradores de impostos, era para vocês se alegrarem, que o Messias veio salvar o perdido, mas não. O que cegou vocês para os meus interesses? O que fez vocês ficarem tão egoístas? Talvez num culto, talvez não, tem mais filho mais velho do que mais novo. Tem mais gente perdida em casa do que perdido fora. Mas lá fora tem um monte de gente perdida. E muitas vezes, o que expulsou os filhos mais novos foram os filhos mais velhos. A dureza, o julgamento, a superioridade, o dedo apontando, foi expelindo os irmãos mais novos. Qual é o caminho de volta? O caminho de volta é o anseio de todo ser humano. O caminho de volta é um banquete. Para o que o filho pródigo foi convidado? Para um banquete. Para o que o filho mais velho foi convidado? Para um banquete. Cadê os elementos da ceia? O que é a ceia? É o banquete. O que Jesus ofereceu? Matou o novilho gordo. O que Deus fez para os filhos voltarem? Morreu na cruz, o cordeiro foi morto. O que a cruz é? Aliança, anel. O que o Evangelho é? Novas vestes, a imagem do Pai, a roupa do Pai. O que é andar com Deus? É vestir as sandálias dele, para andar no caminho dele. Quando Moisés viu a glória na lei, a glória, Deus disse, tire a sandália dos pés, porque esse lugar é santo. Mas o Evangelho é, ei, coloque a sandália nos pés, porque eu sou santo, mas eu também te santifico, eu te coloco como filho. Qual é o caminho de volta? O caminho de volta é o amor. O caminho de volta é a graça. O que o Evangelho pede de filhos mais novos e mais velhos: amem o Pai, não o que o Pai tem. Queiram o Pai, não o que o Pai dá. O que Jesus diz para ambos os seus filhos: a minha casa é de vocês, tudo é de vocês, eu sou de vocês. O
amor é profundo, o amor é perigoso. Tão perigoso quanto um mar profundo. Enquanto você coloca só os pés no mar, você tem controle. Mas só ir no fundo você pode desfrutar e nadar. Nós temos medo do amor de Deus, sabe por quê? Se eu aceito um amor que não pede nada em troca, quando eu mergulho nesse mar, Ele pode pedir o que Ele quiser agora para mim. A lei define o que Deus pede de você, mas limita o que você pode querer dele. Se obedecer, vai ter isso. Se obedecer aquilo, vai ter aquilo. Mas a graça diz: vem como você está e leve o que você quiser. Mas nesse mar eu peço você por completo. A lei te pede uma parte, te oferece uma parte. A graça se aceita por inteiro e se oferece por inteiro. O amor é perigoso. A graça é perigosa. É um oceano perigoso. O amor é perigoso. Quem ama sabe. Quanto mais você mostra que ama, mais a pessoa tem liberdade de ser quem ela é, de ser sincera com você e dizer: não te quero hoje. O amor libera. O amor é perigoso, mas não para Deus. Ele não tem o que perder, Ele já se deu. Ele não tem o que reter, Ele já se entregou.